sou Letícia Silva, nós vamos trabalhar com língua portuguesa focado nos editais da CESP. Vocês sabem que essa banca cobra português de uma forma bem específica e nós vamos dar essa ênfase à cobrança dessa banca. Hoje nós vamos conversar sobre tipologia textual. Tipologia textual é um assunto que sempre cai nas provas da CESP, Sebrasp, e é preciso ficar bem atento a esse conteúdo. Então já vamos aí conceituando o que é a tipologia textual. Em resumo, vai ser aquela parte macro do texto. Nós comumente confundimos tipologia com gênero textual. O gênero nós vamos ver no nosso próximo encontro. Nesse momento nós vamos falar sobre os tipos textuais. O tipo é aquela estrutura macro do texto, onde você vai visualizar, localizar informações que estão relacionadas aos aspectos linguísticos, aos aspectos de como você utiliza a linguagem naquele texto e como esse texto é escrito. Por quê? Tudo que você vai precisar falar, você vai precisar organizar de uma forma bem específica. E a tipologia vai tratar exatamente desses aspectos. Eu vou trazer para vocês aqui na tela um conceito bem formal do que é tipologia textual. É uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, os aspectos lexicais, morfológicos e sintáticos, os tempos verbais, as relações lógicas e estilo. Ou seja, dependendo de como o texto se organiza, podemos denominar como os seguintes. Vejam, para poder compor um texto, nós precisamos do léxico, que é as nossas palavras, né? São as nossas palavras. Aspectos semânticos e sintáticos. Semântico está relacionado ao sentido, sintático à estruturação lógica do texto. E tudo isso vai estar dentro de 6 tipos que nós vamos começar a observar agora. O primeiro tipo textual é o narrativo. Nós temos o texto narrativo, que é aquele que vai contar uma história. Já já nós vamos ver todos os detalhes e os aspectos desse tipo de texto. Nós temos também o texto descritivo, que é aquilo que vai basicamente descrever os elementos. Temos também o texto dissertativo, e esse dissertativo se divide em 2 tipos. O dissertativo expositivo ou informativo e o dissertativo argumentativo. Esses 2 textos eles vão nos trazer informações, e o que vai diferenciar um do outro é que o expositivo você vai ter apenas informações, fatos, mas você não vai ter uma tentativa de convencimento. E o texto dissertativo argumentativo ele vai dar um foco específico no convencimento do leitor. Temos também o outro tipo textual, que é o injuntivo. Injunção vai te lembrar de uma outra palavra, que é instrução. E, por último, o texto dialogal, que é aquele que trata dos diálogos, mas só que além desses, tem mais um que nós não vamos abordar porque ele não é muito cobrado. Nós temos também o texto preditivo. O texto preditivo é aquele que vai trazer previsões, como o horóscopo, como a previsão do tempo, como os livros da Bíblia, por exemplo, o Apocalipse, nós temos ali previsões escatológicas, que são coisas futuras que vão acontecer. E agora nós vamos começar a observar o detalhe de cada um desses tipos textuais. Vamos começar aqui pelo texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história real ou fictícia. É aquele texto que vai estar ancorado no enredo. O que é enredo? Vamos pensar assim, o que seria contar uma história? Você, quando vai conversar com alguém e falar do que aconteceu no seu dia, você vai contar uma história. Você pode utilizar alguns outros elementos como a descrição, mas você vai dizer, olha, meu dia foi assim, eu trabalhei, eu viajei, eu saí. Então veja, você vai contar uma história. Essa história tem esse enredo e dentro desse enredo nós temos algumas outras características, que é, por exemplo, os personagens. Quando você começa a contar, você fala da vizinha, o que é que você faz? Olha, a vizinha assim, assim, fez isso e isso. Veja, você já está colocando personagem na sua história. Além disso, é preciso ter um tempo determinado. Toda história se passa em um momento da vida. Não é assim? Então você vai poder estabelecer todos esses aspectos dentro do texto narrativo. O tempo normalmente é o tempo pretérito. Porque veja, quando você começa a contar assim, ó,
Em 2019 eu fui à praia, nós fomos viajar, porque veja, é porque hoje a gente não pode mais, né? Então, no passado, lá atrás, você vai contar trazendo verbos normalmente no passado. Isso é uma marca bem característica do texto narrativo, são os verbos sendo utilizados no passado. Claro que é possível você utilizar verbos no presente ou em qualquer outro tempo, porque nós podemos ter inclusão de diálogos dentro do texto. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse detalhe. Mas vocês têm de perceber que o tempo verbal predominante é o tempo pretérito, que é o passado. Além disso, nós temos um espaço. Toda narrativa tem um espaço e esse espaço pode ser físico ou psicológico. A história pode se passar somente dentro da cabeça de alguém ou pode se passar num lugar físico. Então, existe essa determinação de um lugar onde os fatos acontecem. Vocês que estão se preparando, por exemplo, para a carreira policial, precisam, quando vocês estiverem atuando, vocês vão colher depoimento das pessoas. Esse depoimento, uma parte dele vai ser descritivo, mas a parte principal dele vai ser uma história que vai contar, olha, o fato foi assim, essa aqui é a vítima morava em tal lugar, tinha tal idade. Então veja, vocês vão criar uma história, essa história pode ser real, como o caso que eu estava falando aqui, de uma cena de um crime, por exemplo, você vai fazer a descrição, mas você vai contar a história, como foi que aconteceu. E aí, pode ser também não só real, podemos ter também histórias que são fictícias, aquela novela que você assiste na TV, você assiste novela, assiste filme, assiste a séries. Essas narrativas, essas histórias estão aí sempre dentro de um espaço estabelecido, dentro de um tempo. Você tem personagem, você tem o espaço e vocês vão ter uma presença marcante que é bem importante de ser observado nesse tipo de texto, que é o narrador. Quem é o narrador da história? O narrador vai ser aquela pessoa que conta, a pessoa que conta a história. Então, em resumo aqui, as características do texto narrativo são, observem aí na tela, conta uma história real ou fictícia, vai ter personagem, tempo vai ser pretérito, espaço físico ou psicológico e vocês vão ter a presença de um narrador. Ok? Bem simplesinho de entender. Então, vamos seguindo aqui para entender quais são os tipos de narrador, porque isso é importante no nosso texto, nós precisamos saber, além de todas essas coisas, quais são os aspectos do texto narrativo, nós precisamos saber também quem é o narrador, porque sabendo quem é o narrador, fica mais fácil de você conseguir identificar o tom do texto, saber interpretar o texto quando você vai ler, porque você vai observar de qual ponto de vista está sendo contada a história. Então, o narrador nada mais é do que quem conta a história, que pode ser narrada em primeira ou em terceira pessoa. Pronto. E como é que acontece isso? Como é que eu posso narrar um texto em primeira ou em terceira pessoa? Quando você narra um texto em primeira pessoa, esse narrador vai ser chamado de narrador personagem, porque ele participa da história. Então, ele pode contar a história dele. Então, eu posso dizer, falar de mim. Eu sou a professora Letícia, estou dando aula aqui, não estou preparado, moro em tal lugar. Então, veja, eu começo a contar a minha própria história. Então, eu sou a narradora da minha história, eu estou contando em primeira pessoa. E isso traz o que para o texto? Pessoalidade, claro. O texto narrado em primeira pessoa, ele traz um tom normalmente mais próximo de quem está narrando a história. Isso é importante para a interpretação textual. E a narrativa em terceira pessoa vai ser aquela em que o narrador está de fora. É o narrador que está fora da história, você falando do seu vizinho, da sua vizinha. Você não está na história necessariamente, você está somente contando o que aconteceu, porque nós somos desse tipo, né, minha gente? Todo mundo aqui fala um pouquinho da vida dos outros. Fala não, né? Que eu sei que vocês não falam, vocês são maravilhosos. Brincadeira, que eu sei que todo mundo fala um pouquinho. Então, esse fato de nós falarmos sobre alguém é uma narrativa em terceira pessoa. Só que eu posso narrar em terceira pessoa e também posso fazer uma diferenciação no narrador. Você pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente. O que é a diferença de um para o outro? O narrador observador é aquele que ele conta a história de uma certa distância. Você observa a cena, você vê ali, olha, a pessoa entrando na casa da fulaninha e você somente
vê a cena e conta. Pronto. E o narrador onisciente, quem é esse? Aquele que sabe de tudo, meu bem. Você não está na história, mas você sabe até o que a pessoa pensa. O onisciente é isso. Onisciência é isso, é ter essa capacidade de visualizar, de enxergar até o sentimento das personagens da história que está sendo contada. É comum de aparecer texto narrativo dentro das provas da CESP? Com certeza vai aparecer texto narrativo para você, só que é muito comum, é mais comum aparecer um tipo textual, por exemplo, dissertativo, que nós vamos ver daqui a pouco, e você confundir com o narrativo. Mas aí a gente vai fazer isso, observar bem direitinho para não se confundir uma coisa com a outra. Seguindo ainda, nós vamos observar que esse narrador que vai contar a história, ele pode introduzir discursos distintos. O que esse narrador vai fazer dentro do texto? Ele vai contar a história, primeira coisa. O narrador, ele conta a história que está acontecendo dentro daquelas três possibilidades. Primeira pessoa, terceira pessoa, observador, terceira pessoa, onisciente. Ele também apresenta as personagens a partir de descrição e traz ao leitor as falas das personagens, e essas falas podem ser introduzidas de forma direta ou indireta. O que é a introdução de uma fala direta ou indireta? Vamos observar aqui na tela. Tem assim, quando você introduz um discurso diretamente, você diz exatamente como a personagem falou. Por exemplo, Maria disse, ele é um jovem bonito. Ele é um jovem bonito é a fala de Maria, está escrito ali exatamente como ela disse. Já no discurso indireto, você vai dizer com as suas próprias palavras, ou seja, se você é o narrador da história, claro. O narrador vai dizer com suas próprias palavras o que o personagem falou. Por exemplo, Maria disse que ele era jovem e bonito. Percebe que existe uma alteração aí na forma de falar? Quando você diz assim, ó, Maria disse, ele é um jovem bonito. É importante observar como é que o verbo está conjugado. Ó, ele é, eu tenho aí um verbo no presente, porque Maria está enunciando aquilo no momento da fala. Então, se a banca pedir para você observar ou fazer uma transposição do texto, porque a CESP gosta de fazer reescritura. Para fazer uma reescritura do texto que está sendo falado diretamente para o texto indireto, vai haver uma alteração no verbo. Observem a frase que está aí. Maria disse que ele era jovem e bonito. O verbo foi para que tempo verbal agora? O verbo agora está no passado, porque quem está contando está fazendo uma referência a algo anterior, porque ela já havia dito antes. Então percebam isso nas questões quando vocês forem resolver, que vai existir esse detalhamento aí entre o discurso direto e o discurso indireto, e que para fazer a transposição é preciso ficar atenta e atento para a forma que o verbo está conjugado. No discurso direto, normalmente, o verbo vai estar no presente e no indireto, o verbo vai estar no passado. Simples assim. Então, vamos aqui seguindo para um outro tipo textual que também é bem comum e é muito simples de você observar dentro das provas, que é o texto descritivo. Quando eu falo em descrição, o que é que você pensa? Descrição. Faça uma descrição sobre mim agora, neste momento. Eu sou como. Percebe que quando você pensa numa descrição, você vai dizer o como é alguma coisa, você vai atribuir características à pessoa, a um objeto, a um elemento. Então, descrição é isso. Vamos à tela aqui observar quais são os detalhes desse tipo textual. Quais são as características do texto descritivo? Apresenta uma série de características, ou seja, você vai atribuir qualificações aos seres, cria uma imagem do que está sendo escrito. Vejam, o texto descritivo, ele está ali para fazer como se fosse um retrato falado de alguém. É um retrato escrito, porque você vai exatamente trazer atribuições para os seres para que você consiga construir essa imagem na sua cabeça. O texto descritivo, ele vai acontecer sozinho? Claro que não. Dentro de uma narrativa, você tem a criação de personagens. A gente já viu agora o que é texto narrativo. Você tem a criação de personagem e esse personagem vai ser caracterizado a partir de um texto
descritivo. E a partir disso a gente já percebe uma coisa: os textos, eles não acontecem sozinhos. Os tipos textuais não acontecem sozinhos. Eles precisam de apoio um do outro para poder compor o seu enunciado completo. Eu preciso de uma descrição para compor uma narrativa. E é esse detalhe que você vai observar dentro dos textos que vocês vão utilizar para resolver as questões. Vamos ver aí mais outras características do texto descritivo. Uso recorrente de adjetivos, claro. Qual é a classe gramatical que nós utilizamos para qualificar os termos? Adjetivos. Então você vai encontrar muitos adjetivos no texto descritivo e essa descrição pode acontecer de duas formas. De uma forma objetiva e de uma forma subjetiva. Como é isso? A forma objetiva, o objeto, o seu elemento, ele vai ser descrito tal como ele é. Por exemplo, mulher mortal. Você conhece alguma mulher imortal? Não. Acho que não. Né? Ah, professora, mas existe uma subjetividade. Existe não. Não existe ninguém imortal nesse planeta. O único que tinha era Wolverine e morreu. Né? Se você assiste os filmezinhos lá. Perceba, quando eu digo mulher mortal, esse mortal é uma característica que pertence a qualquer mulher, a qualquer ser vivo. Então, isso é uma descrição objetiva. E o que é uma descrição subjetiva? É você atribuir uma qualificação de forma que eu posso trocar essa qualificação por outra. Quando eu digo assim, ó, mulher bonita. Mulher bonita. Existe mulher bonita e existe mulher que não é bonita, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Mas quando eu digo, ó, ela é bonita, ela pode ser feia, ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa, pode ser qualquer coisa. Vejam que essa é uma atribuição de forma subjetiva. Resumindo, objetiva é aquela característica que é intrínseca ao ser, é clara, objetiva. E subjetiva vai ser pontos de vista, ou aspectos que você vai perceber dentro do ser. Simples assim. Agora a gente vai para o outro tipo textual, que é aquele que é bastante cobrado em prova. Em todo tipo de prova que você vai fazer, de qualquer banca, esse texto é o que está lá, sempre presente, que é o texto dissertativo. Como eu disse lá no comecinho, o texto dissertativo se divide em dois. O texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Vamos começar aqui pelo texto expositivo. Ele pode ser chamado de texto expositivo, mas também pode ser chamado de texto informativo. Existem questões da CESP que utilizam a nomenclatura do texto dissertativo expositivo como informativo, ok? Então, não se esqueçam dessa definição. Tanto pode ser de uma forma, tanto pode ser expositivo, quanto pode ser informativo. Quais são as características? Vamos observar. Expõe, apresenta ideias, fatos, fenômenos. Não se busca convencer o leitor em relação ao ponto de vista. Ocorre tipicamente em terceira pessoa ou impessoal. Perceba. Dentro de um texto dissertativo, você vai apenas apresentar fatos. Fatos, ideias. E o que é que você pode confundir dentro da prova? Com a narrativa. A narrativa, ela conta uma história, você vai perceber o desenvolver da história. E aqui a diferença é, narração conta uma história, aqui ele fala sobre ideias, sobre fatos, sobre dados estatísticos, por exemplo. Então vejam, o texto dissertativo, expositivo, ele não vai querer convencer você. O primeiro ponto que você vai observar é esse. Ele não quer convencer você. Ele quer somente apresentar fatos. Se eu trago para você uma pesquisa, eu trago uma pesquisa, coloco os gráficos, informo, olha, a pesquisa foi realizada em tal lugar, assim, buscou, por exemplo, tratar sobre epidemiologia. Então, você vai trazer aquele tema que está ali e vai falar sobre ele. Ok? Você só vai expor um fato. Você não vai querer convencer ninguém. E aí a gente entra no outro tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo. Esse
é o top das galáxias quando o assunto é produção textual. Lembra do texto dissertativo argumentativo? Você vai lembrar da redação que você precisa fazer. Em quase todas as provas que vocês se preparam para fazer, Sebrasp tem uma redaçãozinha maravilhosa lá para vocês fazerem. Qual é o tipo textual lá? Dissertativo. Dissertativo argumentativo. Você precisa falar, construir o texto de uma forma impessoal, de uma forma clara, objetiva. Isso é a mesma linguagem que você usa no texto expositivo, só que aqui não, aqui você tem um outro objetivo, que é o de convencer o leitor. Você vai produzir uma redação, você tem o objetivo de convencer o leitor acerca de um ponto de vista. De quem vai ser esse ponto de vista? Normalmente o seu, né? Se você está fazendo uma redação, você vai usar o seu ponto de vista acerca de um assunto. E aí vamos observar detalhadamente quais são as características desse tipo textual. Primeira delas, que apresenta fatos e defende ideias, objetiva, formar a opinião do leitor, do ouvinte. A partir do seu ponto de vista, você vai criar argumentos. Em suma, o texto dissertativo argumentativo, ele serve para argumentar, para tentar convencer você de alguma coisa, e ele vai ser utilizado da seguinte forma: você vai criar mecanismos, criar argumentos para convencer o seu leitor. E o que é argumentar? É convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões em face da evidência de provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente. Fácil, mas para construir argumento, minha gente, você precisa ter informação clara, objetiva, coerente. A gente vai falar de redação hoje? Claro que não, nós estamos falando de tipo textual e isso é necessário, esse conhecimento que vocês estão adquirindo hoje é necessário tanto para a produção textual quanto para a interpretação textual. Porque se eu pergunto a você qual é o grau de formalidade do texto, por exemplo, o fato de você saber identificar a tipologia já te ajuda bastante, porque os tipos dissertativos, por exemplo, são textos impessoais, eles se distanciam do leitor, mas ele tem o objetivo de fazer você se convencer sobre algo. Para formar a argumentação, são necessários alguns recursos. Observem aí. Nós precisamos envolver fatos, exemplos, ilustrações, dados estatísticos, tudo isso, minha gente, para fazer com que o nosso texto ele seja bem aproveitado, bem compreendido. Ok? Então, nós já entendemos aqui alguns tipos e vamos para o seguinte. O texto seguinte é o texto injuntivo. Injuntivo, injunção. E aí você fica pensando, o que é um texto injuntivo? Tu já ouviu falar em mandado de injunção? Já ouviu falar em mandado de injunção. Serve para quê? Serve para orientar na ausência de uma norma, não é isso? Então veja, quando a gente fala da injunção, é instrução. Claro que se você não sabe o que significa injunção, você pode se confundir na hora de resolver a questão. Então, é preciso lembrar essas duas nomenclaturas, tanto injuntivo como instrucional. É a mesma coisa, mas aí tem banca que cobra de um jeito, tem banca que cobra outra. A CESP vai te pedir o texto injuntivo, ok? Então, o que é a injunção, minha gente? Eu costumo dizer que a injunção é a sua mãe. Como assim, minha mãe? É a sua mãe, é aquele ser que diz a você o que você tem de fazer, como você tem de fazer. Nós vamos observar alguns gêneros que são bem característicos e nós vamos fazer uma diferenciação sobre isso, mas primeiro você vai precisar saber qual é o objetivo principal do texto injuntivo. É orientar acerca de um ato, fato, atitude que você precisa tomar. Observe aí no texto. Dar orientações é a propriedade básica desse tipo textual. Ensinar, orientar, instruir. A linguagem é objetiva, clara e didática. Por quê? Porque sua mãe chega para você de forma bem sutil e diga assim: meu amor, arrume o seu quarto. Veja, arrume seu quarto. Ela está pedindo que você faça alguma coisa, ela está te orientando para que você faça alguma coisa.
Mas ela pode simplesmente mudar o tom e dizer: menino, faça a sua tarefa de casa. Isso é uma ordem. O texto injuntivo, você vai conseguir perceber esses recursos. Muito comum de você encontrar em receitas. Na receita você tem lá os ingredientes, você tem primeiro uma descrição. Você vai precisar para fazer um bolo, vamos fazer bolo. Você precisa de 3 ovos, você precisa de margarina, manteiga, precisa de farinha de trigo. Esses são a lista de itens que você precisa, é a parte descritiva do texto. Depois tem assim, olha, bata os ovos com a farinha. Não me perguntem como é que faz o bolo, porque eu não sei direito, só sei fazer aquele que vem prontinho, tá? Mas vocês sabem. Faça isso, bata os ovos com a manteiga, faça isso. Percebem que eu estou sempre mandando você fazer alguma coisa? Essa é a característica do texto injuntivo, é te dar uma instrução sobre algo. E isso é muito comum de você encontrar em campanhas publicitárias que têm o foco de conscientizar sobre alguma coisa. Ele quer fazer com que você tome uma atitude. Por exemplo, vire as garrafas nas campanhas contra a dengue. Faça isso, previna-se, use preservativo, todas essas coisinhas que você vai perceber nas campanhas publicitárias e também você encontra aí quando vai instalar um aplicativo no seu telefone, ele está dizendo a você, ó, próximo passo, faça isso, faça aquilo. Tudo isso é característica do texto injuntivo, que os principais gêneros que se organizam com esse tipo textual são receita culinária, manual de instrução, bula de remédio, regra de jogo, roteiro de viagem e mapas. Esses são as características do texto injuntivo. E agora nós vamos entrar no outro tipo textual, que é o dialogal. O que é um texto dialogal? É aquele que você vai utilizar o diálogo, você vai conversar e aí vai ter que existir uma troca de turno, um fala, o outro escuta e assim nós vamos caracterizar de forma bem objetiva o que é o texto dialogal. Observem aí. A entrevista é um gênero pertencente ao tipo textual dialogal, pois 2 ou mais interlocutores, que são os participantes do evento de comunicação, discutem algum assunto. A estrutura de um diálogo é relativamente simples. Um interlocutor interage verbalmente e, em seguida, o outro interlocutor também interage. A interação do interlocutor 2 pode ser espontânea ou induzida. Por que isso aqui eu coloquei essa informação? Porque, vejam, tanto pode haver um texto dialogal autônomo, aquele espontâneo em que você fala e o outro fala, uma conversa entre amigos, mas também nós podemos ter esse tipo de texto dentro das entrevistas. E aí você vai incitar a outra pessoa a fazer a resposta daquilo que você está falando. Essa é uma característica do texto dialogal. Então, a gente já vai observar um detalhe. Na nossa próxima aula, nós vamos ver os gêneros. Mas aqui eu já trouxe um apontamento sobre um gênero textual, que é o gênero entrevista. Percebam, o tipo textual é o dialogal, mas o gênero é entrevista. Então, as duas coisas estão associadas, ok? Então, nós já vimos todos os tipos textuais, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, de que um texto não carrega apenas um tipo textual, porque um texto dissertativo argumentativo pode ter a presença de uma narração para servir de argumento. Então, a banca vai perguntar a você qual é o tipo textual que predomina ou quais são os tipos textuais que estão ali presentes e vocês precisam ficar atentos para isso. Recapitulando o que nós vimos, nós temos o texto que é narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo ou argumentativo. Nós temos também o texto injuntivo e o texto dialogal. Por hoje é só, nos vemos no próximo encontro.